Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, novamente sobre o Decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, parte 2. Então, na parte 1 nós vimos, desde o artigo 1º até o artigo 9º, paramos a parte de portas de entrada do SUS, que nós vimos as portas de entrada. E dessa vez nós vamos continuar a partir sobre esse decreto 7.508 de 2011, só que dessa vez nós vamos falar do artigo 11 desse decreto. E o que esse artigo 11 ele vai mostrar pra gente? Bom, o acesso universal igualitário às ações e aos serviços de saúde, ele será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente. Ou seja, pessoas com proteção especial são pessoas que são mais vulneráveis. E a partir desse artigo 11, a gente percebe que aqui nós temos um princípio, que é o princípio da equidade. Por quê? Porque vão ser observadas especificidades. Então, cada pessoa vai ter suas especificidades. E no parágrafo único, a gente vê com relação a essas especificidades a população indígena. Então, a população indígena, ela contará com o quê? Com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades e com a necessidade de assistência integral à saúde. De acordo com o quê? De acordo com as disposições do Ministério da Saúde. Que a gente viu também, falando sobre a população indígena, na Lei 8.080. Bem naquele artigo 19, se não me engano, onde a gente vai ver falando sobre a população indígena, suas especificidades, que a gente viu que é diferenciado. E aqui também nós temos, continuando, o artigo 11, também falando sobre o princípio da equidade. Então, nada muito novo aqui, porque a gente já viu na Lei 8.080. Bora continuar aqui. Então, vamos agora sobre o planejamento da saúde. Então, a gestão elabora o plano de saúde com base nas diretrizes do Conselho Nacional de Saúde. De acordo com o que, gente? De acordo com as características epidemiológicas. Então, isso é muito importante. Então, ele tem que levar com base as características epidemiológicas. Da organização dos serviços, no que? Nos entes federativos e nas regiões de saúde. Então, o Conselho Nacional de Saúde, ele vai estabelecer essas diretrizes que vão ser observadas na elaboração, que a gente viu do plano de saúde, e isso vai ser de acordo com as características epidemiológicas. Então, isso vai ter com base as características epidemiológicas e também a organização dos serviços. Nos entes federativos e nas regiões de saúde. E como vai ser esse processo de planejamento da saúde? Ele vai ser ascendente
e ele vai ser integrado do nível que? Do nível local ao nível federal. Então, vai ser o planejamento que? Do município para o estado até chegar no federal. A gente não pode confundir que a gente viu na Lei 8.080, que é crescente, tal, a descentralização. Mas aqui está falando do planejamento. O planejamento ele é ascendente. Diferente de como a gente viu na Lei 8.080 em relação à descentralização. Do nível que? Local até o federal. Do nível municipal até o nível federal. Então, aqui a gente vai ver também que esse planejamento da saúde, ele é obrigatório para os entes públicos. E ele será indutor de políticas. Para o quê? Para a iniciativa privada. O mapa da saúde agora. Esse mapa da saúde, ele vai ser utilizado para quê? Na identificação de necessidades de saúde. Ele também vai orientar o planejamento integrado dos entes federativos e também vai contribuir para o estabelecimento de metas de saúde. Então, tudo isso nós vamos ver em relação ao planejamento da saúde nesse decreto, que é bastante importante, que a gente deve lembrar muito disso aqui. Ascendente integrado do nível local até o federal. A gente não pode esquecer disso. Pronto. Essa parte aqui é muito importante também, que é em relação a RENASES. O que significa RENASE? Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. Então, bora lá. A RENASES, ela compreende todas as ações e serviços de quê? Que o SUS oferece ao usuário para atendimento do quê? Da integralidade da assistência à saúde. Então, o RENASES, ele vai compreender ações e serviços que o SUS oferece para ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde. Então, o RENASES, ele, como o nome já diz, ações e serviços de saúde. Então, o Ministério da Saúde, ele disporá sobre a RENASES. Em âmbito o quê? Em âmbito nacional. Então, em âmbito nacional. E vai ser observado o quê? Nós vamos ver que essas diretrizes vão ser pactuadas pela CIT, Comissões Intergestores Tripartite. Então, essas diretrizes vão ser observadas, que elas vão ser pactuadas pela CIT. E esses 2 anos, o que é que vai ter a cada 2 anos? O Ministério da Saúde, a cada 2 anos, então a cada 2 anos, ele vai consolidar, então ele consolidará e publicará as atualizações da RENASES. Essa parte do Ministério da Saúde, ela é muito importante. Todas essas partes são muito importantes, porque elas são questão de prova, que é o artigo 21 e o artigo 22, que está falando sobre a RENASES, o que é que a RENASES compreende, sobre o Ministério da Saúde. E essa parte dos números, principalmente, 2 anos, eles costumam trocar em provas também. Vocês podem colocar 4 anos, 6 anos, 9 anos, 1 ano. Então, o correto é 2 anos. 2 anos, eles costumam mudar. Então, fiquem bem atentos em relação a isso. Então, o que nós temos que lembrar em relação a RENASES? O que é que ela compreende? As ações e serviços que o SUS ele vai oferecer ao usuário para atender a sua integralidade da assistência à saúde. E a gente tem que lembrar também que é o Ministério da Saúde, não é conselho, não é conferência, que ele vai dispor sobre quem? Sobre a RENASES. E o que ele vai publicar a cada 2 anos? E o que ele vai fazer a cada 2 anos? Ele vai consolidar e publicar as atualizações da RENASES. E o que mais que o Ministério da Saúde vai fazer? Ele vai dispor dessa RENASES em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT. Então, isso aí é o que a gente não deve esquecer em relação a
Renases, porque é muito importante não confundir com o que a gente vai ver agorinha, que é a Rename. Então, não confunda Renases com Rename, que elas são bem diferentes. Apesar de ter algumas similaridades ali e tal, mas Rename vai falar em relação aos medicamentos e Renases sobre ações e serviços de saúde. Então, não confunda. Renases, ações e serviços de saúde. E Rename, medicamentos. O ME você já vai lembrar, medicamentos. Renase você vai lembrar, ações e serviços de saúde. Então, você vai lembrar assim. A, ações, S, serviço, ações e serviços. Você vai lembrar disso. E o MS vai lembrar de medicamentos. Então, continuando aqui na Renases, ou na Rename. Então, a Rename, o que é que ela vai compreender? A Rename, ela compreende a seleção e a padronização. De quê? De medicamentos. Se a gente está falando da Rename, ela vai compreender a seleção e a padronização de medicamentos indicados para o atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS. E o que essa Rename ela vai estar acompanhada? Ela vai estar acompanhada do FTN, que é o Formulário Terapêutico Nacional. E esse Formulário Terapêutico Nacional, ele subsidiará a prescrição e a dispensação e também o uso de quê? De medicamentos, dos seus medicamentos. Quem vai prescrever é o médico, né? Também tem outro profissional de saúde, mas é o médico aqui, que nós estamos dando um exemplo. A dispensação vai ocorrer através do farmacêutico e o uso vai ficar a par do usuário. Então, a prescrição, a dispensação e o uso dos medicamentos. Então, aqui a gente já vai entrar em relação ao Ministério da Saúde, que a gente viu na Renases também, que o Ministério da Saúde tinha um papel muito importante, e na Renases também ele tem um papel muito importante. O que o Ministério da Saúde vai fazer? Ele vai dispor sobre a Rename. Então, a gente viu que o Ministério da Saúde ele também dispõe do Renases e aqui ele também dispõe do Rename. Só que aqui, além dele dispor do Rename, ele vai também dispor sobre o PCDT, que a gente viu, que é Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica. Em âmbito o quê? Em âmbito nacional. Então, ele vai dispor, além do Rename, do PCDT. Observadas as diretrizes também aqui pactuadas na CIT. Então, a gente viu que na Renases também era pactuado na CIT, aqui também é pactuado pela CIT. Só que lá a gente viu que era só Renases, aqui é Rename e PCDT, Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica. E o que é que o Ministério da Saúde ele vai fazer a cada 2 anos? Que a gente viu também na Renases, que era a cada 2 anos. Aqui também é a cada 2 anos. Então, isso aí já é um ponto muito importante para a gente não confundir os números e tal. A gente já sabe que os 2 anos são iguais. Então, a cada 2 anos, o Ministério da Saúde ele vai consolidar e ele vai publicar. Só que aqui ele vai consolidar e vai publicar as atualizações da própria Rename, né? Do FTN e do PCDT. Então, aqui a gente já tem diferença em relação à disposição. E na disposição vai ser só do PCDT e da Rename. Já a consolidação e a publicação vai ser da Rename, do FTN e do PCDT. FTN, que é o Formulário Terapêutico Nacional, e aqui o PCDT, o Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica. Então, não confunda isso. O que o Ministério da Saúde dispõe? PCDT e Rename. O que o Ministério da Saúde vai consolidar e vai publicar? FTN, PCDT e Rename. Não esqueçam disso, é muito importante. E aí, acharam beleza essa parte aqui? Bem legal, né? Sobre a Rename, muito interessante. Ainda mais que é da parte de farmácia, da parte de farmácia. Então, saber sobre medicamentos é muito importante, muito importante. E a Rename, ela tem um papel incrível. Bora lá, continuando. A gente vai agora para a parte das comissões intergestores. A gente viu que esse decreto ele vai regulamentar o quê? A articulação interfederativa, que é essa parte das comissões intergestores.
Então, bora lá. As comissões intergestores vão o quê? Pactuar. Vão pactuar a organização e o funcionamento. Do quê? Das ações e dos serviços de saúde integrados em rede de atenção à saúde. Sendo que a CIT vai estar no âmbito da União e ela vai estar vinculada ao Ministério da Saúde. E a CIB? A CIB ela vai estar no âmbito do Estado, que vai ser vinculada à Secretaria Estadual de Saúde. E a CIR, que ela vai estar em âmbito regional, ela vai estar vinculada à Secretaria Estadual de Saúde. E o que é a CIR? CIR é Comissão Intergestores Regional. CIB, Comissões Intergestores Bipartite e CIT, Comissões Intergestores Tripartite. Então, a CIT vai estar vinculada ao Ministério da Saúde, a CIB e a CIR, Secretaria Estadual de Saúde. Só que a CIR, ela deve observar as diretrizes da CIB. Então, a CIR deve observar as diretrizes da CIB, não esqueçam disso. Já as três, tanto a CIT, a CIB e a CIR, elas vão ter efeitos administrativos e operacionais. As três vão ter efeitos administrativos e operacionais. Bem legal, né? Bora lá. Então, comissões intergestores. Qual vai ser a representação? Então, os gestores públicos de saúde, eles poderão ser representados pelo CONAS, CONASEMS e pelo COSEMS, que é o CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONASEMS é Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e o COSEMS é Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde. Bem legal, né? Aqui eu botei a imagem para vocês do CONAS, do CONASEMS e aqui eu botei do COSEMS da Bahia. Bem legal, né? Então aqui a gente viu que a pactuação, nós vimos a pactuação, nós vimos também a parte da representação, que eles vão ser representados pelo CONAS, o CONASEMS e o COSEMS, e a gente também viu em relação a CIT, a CIB e a CIR, que é uma forma de descentralizar essa gestão e de facilitar também o planejamento dessas ações e desses serviços de saúde. Então, não confundam, não esqueçam em relação a CIT, a CIB e a CIR. União, Estado, Regional, vinculada ao Ministério da Saúde, e a CIB e a CIR, Secretaria Estadual de Saúde, sendo a CIR, que deve observar nessas diretrizes da CIB. Para que efeitos? Efeitos administrativos e operacionais. Vamos agora para a parte do COAP, que é o contrato organizativo da ação pública da saúde, que você pode falar COAP, você pode falar COAPs também. Então, o que é o COAP? O COAP, ele é um acordo de colaboração entre os entes federativos. Então, isso que é o COAP, ele é um acordo de colaboração entre os entes federativos. Para o quê? Para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde. E como vai ser firmado? Isso vai ser firmado através da COAP. Então, o COAP é um acordo de colaboração entre esses entes federativos. E qual é o objetivo do COAP? É organizar e integrar. Então, a organização e integração das ações e dos serviços de saúde. Com qual finalidade? Qual é a finalidade do COAP? É a integralidade da assistência aos usuários. Então, o objeto é organização e integração das ações e serviços de saúde com a finalidade de integralidade da assistência aos usuários. Então, o COAP, ele resultará da integração dos planos de saúde dos entes federativos na rede de atenção à saúde. E ele vai ter como fundamento as pactuações que vão ser estabelecidas pela CIT. Então, não esqueçam disso. O COAP também,
Ele definirá as suas responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos, Com relação que? Bora lá. Indicadores e metas de saúde, ações e serviços de saúde, critérios de avaliação e desempenho, formas de controle e fiscalização da execução, recursos financeiros e demais elementos necessários para a implantação integrada das ações e serviços de saúde. Então, são essas as definições. Então, bora lá. Então, no COAP, nós vamos ter, em relação à Secretaria de Saúde Estadual. E o que vai ter na Secretaria de Saúde Estadual? Ele vai coordenar o quê? A implantação do COAP. Então, em relação a coordenar essa implantação do COAB, vai caber à Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria de Saúde Estadual. Então, vai caber à Secretaria Estadual de Saúde coordenar a implementação do COAP. Em relação a essas normas de elaboração e esses fluxos do COAP, vai ser pactuado por quem? Vai ser pactuado pelo CIT, que é Comissões Intergestores Tripartite. E essa partezinha aqui, bora ver. Então, o controle e a fiscalização desse COAP, ele vai ficar a par do Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, que vai ocorrer por meio de um serviço especializado, onde ele vai fazer esse controle, onde ele vai fazer essa fiscalização desse COAP. Então, é através desse Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS que vai ter esse controle e essa fiscalização do COAP. Tá vendo? COAP. Maravilhoso COAP. Então, muito obrigado. Se você viu esse vídeo até aqui, gostou, comente abaixo sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, gostou da esquematização que eu fiz do mapa mental, espero que tenha ajudado muito vocês. Se vocês quiserem esse mapa mental, eu falei no outro vídeo também, mas eu vou repetir aqui. Pode me mandar uma mensagem, um comentário de que vocês gostariam de receber esse conteúdo bem esquematizado em formato de Word, pode ser em formato de PowerPoint também, em formato de PDF, em fotos, qualquer coisa, vocês podem me mandar uma mensagem. Se vocês querem receber esse conteúdo, foi mais que um esquema, um resumo para vocês. No decreto tem mais coisas, muitas coisas, que ficaria muito longo esse vídeo, ficaria muito grande também, mas que com certeza vocês irão conseguir estudar, até porque aqui com esse esquema ficou bem legal para vocês. Em relação à articulação interfederativa, a Renadas e a Rename também, que às vezes pode atrapalhar um pouquinho, mas que com esse esquema vocês com certeza poderão diferenciar de cada um. Espero que tenham gostado bastante. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo, por favor. E no próximo vídeo eu vou trazer questões para vocês em relação ao decreto 7.508, para irmos fazendo. Como vocês já sabem, em relação aos outros vídeos, eu também faço resoluções de questões. E muito obrigada e até mais.